Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os objetivos da leitura, porque falar sobre isso define como que nós vamos estar lendo, define o leitor. Ontem eu li algo muito incrível, né, que tirou um peso das minhas costas em relação à leitura. Foi algo assim que eu fiquei pensando e refletindo desde ontem, e agora cedo continuei a leitura do livro do Mortimer Adler, né, que eu estou fazendo a leitura, e fiquei pensando, nossa, como isso alivia muitas coisas, né, em relação à leitura, e como que eu posso levar isso para a minha vida de leitor. Então eu quero explicar um pouquinho dos 3 objetivos que nós encontramos diante de um livro, e assim trazer algumas coisas para as nossas vidas de leitor, né? Então, o objetivo de um leitor determina a maneira de como você vai ler. E tem 3 objetivos. O primeiro, você pode pegar uma leitura por entretenimento. Essa é uma leitura despreocupada, e você lê somente para passar um tempo, para você ter um tempo livre, você quer ler alguma coisa só por ler, para você passar o tempo. Da mesma forma que você entra na rede social, você pode usar os livros como esse mesmo momento. Então você pode, em vez de você dedicar um tempo para a rede social, você dedica para um livro. E olha a diferença, né, de entretenimento. Um livro você vai estar ali, por mais que seja uma leitura despreocupada, você vai estar treinando a sua mente para ficar focada em um livro. Ao contrário da rede social, que vai fazer com que a sua mente perca a capacidade de prestar atenção em algo por um período longo, né? Então, um exemplo que eu coloquei de leitura assim por entretenimento, talvez seja um gibi, histórias, um livro que você gosta muito, um filme que você assistiu e agora você quer ler o livro de uma forma dessa forma, né, despreocupada. Então você pode ter esse objetivo. O segundo objetivo numa leitura é para obter uma informação, e obter uma informação rápida. Ela é uma leitura um pouco mais atenta em relação à leitura só para entretenimento. Eu coloquei aqui uma leitura como uma notícia. Por exemplo, antes eu tinha o hábito, né, no caminho do meu trabalho, eu abria as notícias e ler as principais notícias que apareciam no Google ali da minha cidade, e eu entrava em uma notícia que me chamava a atenção e eu fazia aquela leitura um pouco mais atenta, mas somente para mim ter uma informação já no início do meu dia, seja uma notícia de economia, alguma coisa assim, para eu já ter uma bagagem ali para o meu dia, saber o que está acontecendo na minha cidade, na política, no Brasil em si, né? Está muito em alta a questão do Rio de Janeiro hoje, né? Então você pode ter uma leitura para você se atentar aos fatos, você ter uma certa informação, e talvez se alguém perguntar alguma coisa, você lembrar daquilo que você leu e ter uma opinião a respeito disso. Essa é uma leitura para obter informação. E a terceira leitura é com o objetivo de expandir a sua compreensão. Essa leitura é uma leitura extremamente ativa e atenta. E nessa leitura, a eficácia de sua leitura depende da quantidade de esforço e habilidade que você emprega nessa leitura. Então, nesse objetivo, você vai aprender algo que você não conhecia. Você vai buscar entender, talvez pegar uma leitura difícil, e o objetivo dessa leitura é te elevar de um ponto menor a um ponto elevado, um ponto maior, né? Isso é uma leitura com esse objetivo de expandir a compreensão. Em termos gerais, se tratando dessa leitura, a regra é: quanto maior o esforço, melhor. Então, tem esses 3 objetivos na leitura que você pode colocar para a sua vida.
E o que eu quero dizer com esses 3 objetivos? Por que eu trouxe essa questão? Porque nem todos os livros exigem esse nível, esse último nível de leitura. Por exemplo, eu estou lendo o livro Como Ler Livros. Ele, para mim, é um livro que se enquadra nesse tipo de leitura. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leitura bem atenta, com o máximo de foco possível, e eu volto nas páginas. Por exemplo, eu cheguei num ponto que ele falou que o entendimento das páginas anteriores era essencial para compreender aquele ponto. Então, o que eu fiz? Ontem eu li ele, hoje de manhã eu retornei àquela página, li novamente e vi que eu tive um ganho de entendimento naquela página. E agora eu posso seguir com a leitura. E, consequentemente, vai ter outros momentos no qual eu vou retornar às páginas, vou ler novamente, vou sublinhar, vou fazer resumo, vou refletir sobre aquilo, vou separar um momento para que eu venha ler aquele livro novamente, um momento especial, vou separar um momento para que eu pegue uma frase e eu fique refletindo sobre aquela frase, tentando buscar ao máximo de compreensão possível. Mas nem todo livro exige isso. E é esse peso que tirou das minhas costas. Eu estava pensando, na forma que eu conduzi anteriormente uma vida de leitura, e talvez esse foi o fato de eu não conseguir manter uma constância, foi que todos os livros eu queria ler dessa forma. Então eu pegava um livro e eu ficava ali, eu voltava, e aí chegava na metade do livro eu já não queria mais ler aquele livro. Entende por que isso é importante? Porque talvez aquele livro, o qual eu já perdi o interesse na época que eu estava lendo, fosse um livro qual seria um livro para obter informação. Ou seria um livro que não fazia tanto sentido, e talvez eu pudesse colocar ele numa outra categoria, seja o entretenimento, seja obter informação. E eu estava lendo ele para expandir a minha compreensão, e não era algo necessário para aquele livro. Tem momentos também da nossa vida que nós estamos, ou do nosso dia, melhor dizendo, por exemplo, ontem. Ontem eu estava cansado, a minha mente estava cansada, os meus pensamentos não estavam alinhados, eu senti dificuldade até mesmo para gravar o vídeo, o qual eu postei ontem. Então, por que pegar um livro naquele momento para expandir a minha compreensão? Talvez pegar um livro que seja para mim passar um tempo lendo somente, sem a preocupação de estar absorvendo de uma forma completa aquilo que o livro trouxe. Eu passei o dia ontem com a mente assim, dessa forma, e à noite, quando chegou perto de umas 7 e pouco, que eu fui levar minha esposa na faculdade, eu peguei o livro, sentei, estava esperando ela foi fazer prova, sentei ali na faculdade e comecei a ler, e eu vi que a minha mente ali naquele momento estava bem melhor. Então aquele momento era um momento para eu fazer esse tipo de leitura. Compreende como isso tira um peso das costas quando você compreende esses objetivos de leitura? Pelo menos para mim tirou esse peso, e agora eu posso conduzir a minha vida de leitura de uma forma mais leve, e talvez eu consiga manter a constância na leitura por causa desses objetivos, o qual eu posso pegar um livro, por exemplo, que está aqui perto de mim, que eu estou lendo agora, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e posso fazer uma leitura mais tranquila nesse livro, porque eu já li ele. Agora eu estou relembrando as informações, então obter informação, esse livro pode entrar nessa categoria. E outros livros eu posso incluir em outras categorias, e agora eu vou buscar livros de entretenimento, que é uma categoria que eu não tenho noção assim, do que eu posso colocar nesses livros. Talvez um livro, por exemplo, do Senhor dos Anéis, que é um livro que eu não li, mas eu assisti todos os filmes e assisti a série. Foi um desejo recente que eu tive de conhecer mais sobre esse mundo do Senhor dos Anéis, e achei muito interessante a forma como que ele criou os personagens, toda a condução da história. E hoje provavelmente eu vou ter um momento de assistir, que eu estou reassistindo a série do Senhor dos Anéis para compreender mais, e talvez eu venha adquirir um livro do Senhor dos Anéis para entrar nessa categoria de entretenimento, uma leitura mais despreocupada, e com certeza
o livro vai me trazer informação e também vai expandir a minha compreensão, mas eu não vou levar esse livro tão a fundo numa primeira leitura. Talvez eu busque aprofundar em outro momento, mas eu posso incluir ele nessa categoria. Percebe quão precioso é isso? Você poder ler um livro para passar o tempo, em vez de você entrar no celular, na rede social. Você ler um livro, talvez no teu trabalho, você precisa pegar algo rápido, uma informação rápida, você vai ter um acesso a um livro, alguma coisa, uma pesquisa, o qual você vai rapidamente ali fazer uma leitura para obter aquela informação, ou vai ter momentos que realmente você vai precisar dedicar muito tempo para um livro e para uma leitura que você gostaria de expandir o seu conhecimento. Então esse foi o vídeo do dia de hoje. É uma reflexão que para mim trouxe muito alívio e agora eu vou aplicar na minha vida de leitura, na minha rotina de estudos e tantas coisas que eu posso colocar esses objetivos que definem a forma que eu vou ler os meus livros daqui para frente, né? Eu fazia uma forma antes disso, agora eu tenho esse conhecimento e eu vou aplicar, e daqui para frente agora eu vou criar essas categorias, como assim vai melhorar a minha forma de leitura. Então deixe o seu like se esse conteúdo fez sentido, comente como que é a sua rotina de leitura. Se você chegou até aqui, eu estou ansioso para ver os comentários, né? Isso ajuda muito, um feedback, alguma coisa assim, para que eu possa conversar com você também que assistiu esse vídeo e saber como que você tem feito a sua vida de leitura. A minha ideia com esse canal realmente é isso, criar um ecossistema de pessoas que lê e que pode mutuamente conversar e ensinar uns aos outros de como tem sido a sua vida de leitura. Nós precisamos motivar ainda mais pessoas para estar lendo e lendo com consistência, e que esse conteúdo te leve a ler com consistência.